Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. É meia-noite. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador e a falar de educação. Para começar, apenas um número residual de resultados de reapreciações de exames continua por enviar às escolas, uma garantia deixada pelo Ministério da Educação, de acordo com a informação divulgada pelo Júri Nacional de Exames. O júri afirma que os resultados dos processos de reapreciação foram todos enviados às escolas. De fora ficou um número residual de situações que carecem de esclarecimentos adicionais por parte dos estabelecimentos de ensino ou até pedidos que só deram entrada nos últimos dias. O Ministério garante ainda assim que nenhum aluno será impedido de se candidatar ao ensino superior na primeira fase. Os resultados dos mais de 20 mil pedidos de reapreciação deveriam ter sido enviados às escolas pelo Júri Nacional de Exames durante a manhã desta sexta-feira, para que as pautas fossem afixadas durante a tarde, mas perto das 5 da tarde ainda havia estabelecimentos de ensino sem qualquer informação. Depois da publicação destes resultados, os alunos têm então 3 dias para submeter a candidatura à primeira fase do concurso de acesso, caso então só reúnam as condições para recorrer ou então alterar a candidatura que já teria sido submetida. E na política, José Luís Carneiro está de acordo com a apreciação do Presidente da República sobre a lei do retorno. António José Seguros enviou para o Tribunal Constitucional o decreto sobre o retorno de estrangeiros ao país de origem. Neste diploma, o Presidente da República diz ter reservas em relação ao tempo máximo de detenção de imigrantes em situação ilegal no território português. Ora, o secretário-geral do PS elogiou esta decisão de Seguros. Eu queria concentrar a minha mensagem nestes temas que acabei de referir. Este tema está muito bem decidido e sobre o qual não me quero pronunciar. Mas tem dúvidas também sobre ele, tal como o Sr. Presidente tem? Não, eu estou de acordo com a decisão que o Sr. Presidente da República tomou. Um tema bem decidido, a opinião de José Luís Carneiro, que se escusou de se pronunciar sobre este tema. O líder socialista aproveitou ainda a visita às festas do povo de Campo Maior para lançar farpas ao primeiro-ministro Luís Montenegro. Eu, peripécias. Aquela que mais me surpreendeu nas últimas horas foi mesmo termos um primeiro-ministro que jurou a pé juntos que não ia de férias e ver o primeiro-ministro em férias com o líder parlamentar. E essa é uma peripécia que mostra bem o modo como nós devemos olhar para aquilo que são os compromissos e a palavra do Primeiro-Ministro. Em causa, uma notícia divulgada esta sexta-feira pelo Correio da Manhã dar conta de uma ida à praia de Montenegro com o líder parlamentar do PSD. E já houve resposta precisamente de Hugo Soares, que acusa José Luís Carneiro de estar pior do que André Ventura no estilo e na mentira. O social-democrata reagiu assim ao facto de o líder socialista ter sugerido que Luís Montenegro mentiu quando disse que não ia tirar férias para logo depois ser fotografado numa praia. Nas redes sociais, além de acusar Carneiro de mentir, Hugo Soares recuperou a publicação de Ascenso Simões, ex-deputado socialista e antigo secretário de Estado, para responder por interposta pessoa ao secretário-geral do PS. Dizia nessa publicação que é preciso dar importância àquilo que tem mesmo importância. Também nas festas do povo de Campo Maior, António José Seguro voltou a dizer que há uma necessidade de combater a imigração ilegal em Portugal. Mesmo assim, recusou comentar a decisão de enviar para o Tribunal Constitucional o decreto sobre o retorno dos estrangeiros. António José Seguro diz que as razões de ter pedido a fiscalização estão todas explicadas, por isso não vê motivos para insistir neste tema, mas este sábado o chefe de Estado voltou a assegurar que é contra a imigração clandestina e que é preciso combatê-la, sobretudo junto de quem é mais frágil. Mas sobre o envio do diploma para o Tribunal Constitucional, o Presidente da República diz que já tudo foi dito. As razões estão todas explicadas na fundamentação que enviei. Nós, como sabe, eu sou contra a imigração clandestina. É preciso combater ferozmente a imigração ilegal. Precisamos de regular a nossa imigração e precisamos defender as nossas fronteiras. E nada disto é incompatível com tratarmos com dignidade as pessoas, designadamente menores e crianças.
Foram explicações de António José Seguro esta tarde no final da visita às festas do povo de Campo Maiores. E o Algarve vai ter uma nova unidade de valorização energética de resíduos. A Agência Portuguesa do Ambiente vai avançar com um concurso para o desenvolvimento do projeto já em outubro. Esta que é uma garantia deixada pela Ministra do Ambiente e da Energia. Os dois atuais aterros algarvios estão próximos do limite de capacidade, isto porque o Algarve é a região do país que mais resíduos produz per capita devido ao turismo. A Ministra Maria da Graça Carvalho aponta para que o Algarve tenha uma solução definitiva daqui a 8 anos. A Agência Portuguesa do Ambiente está a preparar um concurso que vai lançar a 15 de outubro e isso será muito importante, tanto do ponto de vista das tecnologias a ser utilizadas, como do ponto de vista da localização, para que depois não se perca tempo, para que em 2034 haja mesmo uma solução quando os aterros estiverem cheios. São declarações da Ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, em Faro. Garante também que a entidade reguladora dos serviços energéticos ainda não justificou o porquê dos combustíveis demorarem mais a baixar do que a subir, sendo que o prazo termina para a próxima semana, altura em que se espera uma descida do preço dos combustíveis na ordem dos 10 e 11 cêntimos por litro, tanto na gasolina como no gasóleo. Maria da Graça Carvalho garante que se os portugueses não ficarem satisfeitos com a resposta da entidade reguladora dos serviços energéticos, o Governo pode intervir. É muito importante as pessoas perceberem, porque se não ficarmos contentes com essa resposta, o Governo, o Estado, tem meios para poder intervir nos preços. Maria da Graça Carvalho, que está confiante ainda de que esta descida menos acentuada no preço dos combustíveis se deve aos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente. Seguimos com outra notícia. Uma pessoa foi hospitalizada e vários moradores foram retirados de um prédio que ardeu esta tarde em Lisboa. O incêndio começou no 4º andar de um prédio na rua Conde Redondo, no centro da cidade. De acordo com a informação recolhida pelo Observador, no local, o incêndio terá começado pouco depois das 7h30 da tarde. Um homem de 65 anos, que morava no andar em que começou este incêndio, foi transportado para o Hospital de São José devido à inalação de fumo. O prédio atingido pelo incêndio ficou sem quaisquer condições de habitabilidade, uma vez que não tem água, gás e eletricidade devido ao incêndio, foi o que disse ao Observador o comandante das operações de socorro, Fernando Pinto. Por isso, todos os moradores do prédio foram retirados. Ainda não há previsão sobre quando poderão voltar a casa. Para já ficam alojados num hotel da cidade. Seguimos com a atualidade internacional. O Irão apresentou uma lista de exigências aos Estados Unidos para o Estreito de Hormuz voltar a ser aberto. O fim do bloqueio naval, a suspensão das sanções e o pagamento de reparações de guerra. Estas são algumas das exigências do Irão que constam num comunicado divulgado pela Agência de Notícias Estatal IRNA. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão exige que os Estados Unidos corrijam o comportamento que têm tido. O alto responsável de segurança iraniano exigiu ainda o fim das ameaças contra o Irão, a cessação das operações militares contra o país e também os aliados regionais no Líbano, Palestina, Iêmen e Iraque e a retirada das forças militares norte-americanas posicionadas em torno da República Islâmica. E o secretário insiste que o Irão nunca vai ceder, nem a nível militar, nem em negociações. Falamos agora de Ceuta. O governo desta região autónoma vai fazer uma recontagem para ter a certeza de quantos menores não acompanhados entraram no território. De acordo com o presidente da cidade autónoma de Ceuta, Javier Vivas, a cidade gera atualmente a presença no território de cerca de 1.300 menores. Ainda assim, não se sabe com exatidão quantos destes jovens estão ou não acompanhados. Segundo a agência EF, o presidente afirma que esta questão foi abordada nos contactos que têm sido mantidos com a ministra da Juventude e Infância espanhola, Cira Rego. Deixa uma garantia, diz que a cidade vai continuar a trabalhar com o Governo Central de Madrid para determinar o número exato de menores e obedecer então às leis de proteção. Deixa também um pedido à população que se mantenha calma relativamente a uma possível nova vaga de imigrantes que pode estar para acontecer. Está apontada para o dia 15 de agosto. E fechamos esta edição da meia-noite a falar de desporto. Sporting e Estrela da Amadora empataram por 2-golos na Reboleira. A equipa leonina esteve a vencer e inaugurou o marcador já na segunda parte, aos 46 minutos, com um gol de Rodrigo
Zalazar. O segundo foi apontado aos 59 minutos por Ioannidis. O Sporting acabou por escorregar com 2 marcações do Estrela da Amadora, Leandro Antonetti aos 72 minutos e Benny Sousa aos 84. No final do jogo, o técnico dos Leões, Rui Borges, fala na quebra física, desde que não é desculpa, que o Sporting tem de dar muito mais. Acabámos por ser penalizados com 2 erros, claramente com 2 erros. Tivemos 70 minutos muito bons. Uma primeira parte onde dominámos o jogo, controlámos o jogo. Uma segunda parte onde entramos muito bem e até aos 70 minutos. É certo que depois de mexer na equipa onde a gente queria mais do que rebosteja, é dar frescura, porque estávamos a sentir que alguma malta estava a cair um bocadinho em termos físicos. Foi quando caímos também em termos coletivos, e isso não pode acontecer. Não pode ser desculpa a quebra física, porque nós fisicamente estamos muito bem e demonstramos isso hoje aqui. Temos de ser muito mais equilibrados e muito mais competitivos. Tínhamos que dar muito mais e temos que dar muito mais. Estamos no Sporting e eles têm que dar muito mais. Eles têm que perceber isso e que sirva mesmo de aviso para todos. O treinador do Sporting, Rui Borges, em declarações à Sport TV, dar conta de um resultado difícil para os Leões. Já do outro lado, do Estrela da Amadora, Pepa faz o rescaldo de um jogo emotivo e bem jogado e, acima de tudo, com confiança na equipa. Acima de tudo, é potenciar ao máximo quem temos e não estar à espera de quem chegue, mas sim trabalhar com tudo, com os que temos, que deram hoje uma resposta fantástica, um pouco à imagem daquilo que fazem todos os dias. Depois às vezes somos mais felizes ou menos felizes. Hoje fomos na primeira parte ali uma situação, outra na segunda senti que até podíamos ter virado o jogo, mas acabou por ser um jogo muito emotivo e bem disputado. Obrigado, Pepa. O técnico do Estrela da Amadora na flash interview da Sport TV. Sporting 2, Estrela da Amadora 2 foi o resultado deste jogo da primeira jornada da Primeira Liga. Amanhã há mais futebol, às 6 da tarde, Porto Alverca no Estádio do Dragão e depois às 8h30 Benfica contra o Académico de Viseu no Estádio da Luz. São 2 jogos que vão contar com a emissão especial de desporto com relato e análise em direto para ouvir a partir das 5h30 da tarde aqui na Rádio Observador. E assim fechamos esta edição, mais um noticiário, edição da meia-noite. Da minha parte é tudo. A informação volta à antena da Rádio Observador à 00:30, já com a edição do jornalista Hugo Fortunato de Oliveira, ele que vai ficar aos comandos desta madrugada na Rádio Observador. Até lá, já sabe, fique sempre na nossa companhia. Este programa tem o apoio de BetClick.